Alô, Marceluz! Alô, meus queridos colegas de curso, tudo bem com vocês? Desafio aceito, desafio cumprido, hein? E eu ainda resolvi fazer a mais. Além da gente falar uma introduçãozinha sobre podcast, eu ainda fiz um e-book. Ainda vou dar umas dicasinhas ainda no meio da apresentação de e-book e de PowerPoint. Algumas dicas também sobre alguns sites que a gente precisa ter, um banco de imagens, alguns outros produtos que a gente se utiliza para a gente fechar esse ciclo aí de mídias, para a gente conseguir atingir o maior número de pessoas possível, para que a gente consiga transmitir a nossa mensagem e impactar a vida das pessoas de alguma forma, certo? Então vamos lá. Eu vou dividir em várias partes, porque apesar de não ser um e-book muito grande, ele tem 28, 29 páginas, mas para não ficar muito extenso, para não ficar muito cansativo e para a pessoa só assistir o que realmente interessa, eu vou dividir em algumas partes. Eu acho que vai dar 3 ou 4 partes essa apresentação, tá? Então são vídeos curtinhos, que a gente vai dar uma introdução para quem realmente nunca ouviu falar de podcast. Tem vários e diversos tutoriais aí no YouTube falando sobre como fazer, como melhorar, como editar, enfim, uma infinidade de ferramentas que tem por aí. Então, o meu assunto, como eu não sou muito especialista nisso, mas eu estou aprendendo aqui também junto com vocês e eu quero transmitir um pouquinho do que eu andei estudando por aí nesses últimos dias, tá? Então, esse primeiro slide, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Aqui, aí, beleza. Esse primeiro slide, ele já fala um pouco sobre tudo que a pessoa vai encontrar no seu roteiro, no seu e-book. O seu planejamento começa com um resumo. Você apresenta para a pessoa um resumo, em termos, do que ela pode esperar daquele material que ela está comprando ou daquele material que ela está vendo gratuitamente pela internet, enfim. Então, para você começar seu e-book, você começa estruturando já um corpo, né? Você faz um esqueletinho de informações, o que a pessoa pode esperar. Então, aqui eu dividi em dois segmentos, para quem quer ouvir o podcast e para quem quer ter o podcast, porque são duas coisas diferentes, tá? Para quem quer ouvir, não precisa de muita ferramenta, basta ter um agregador que a gente chama, que eu também defini alguns termos para a gente conseguir identificar as coisas aí ao longo do e-book. E para ouvinte é simples, é só baixar um aplicativo aí de streaming de música, de áudio e escolher os seus podcasts preferidos. E para quem quer ter um podcast também não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum segredo, só que tem algumas ferramentinhas que a gente precisa ter para fazer um produto de qualidade aí, para oferecer para as pessoas e a gente conseguir passar credibilidade, para a gente conseguir passar uma mensagem bacana para as pessoas, tá? Então, vamos continuando. Eu já comecei os slides por fazer uma compilação, para não enrolar, para ficar sem enrolação. Então, eu já fui direto ao ponto para não ficar cansativo. Tá? Então, eu só quero dizer aqui com esse slide por que o podcast ele não é tão famoso ainda por podcast. Porque o nome podcast ele ainda é um tanto recente. Eu acho que ele apareceu um termo em 2004, se não me engano. Eu vou deixar um link também para quem quer saber mais sobre a história, pesquisar mais sobre como foi acontecendo a história do podcast. Eu vou deixar uns links aí de pesquisa, tá? Mas a palavra podcast, ela ainda não é tão famosa, apesar de ter uma emissora de televisão
que divulgou, né, propagou esse nome podcast com artistas falando sobre podcast. Tem os jornais também começaram a gravar podcast e oferecer com informações aí para as pessoas. Ele começou a ser mais divulgado, né, mais conhecido. E ele nada mais é do que uma rádio via transmissão internet. Não tem muita diferença. Uma das vantagens que ele tem, o podcast, é que você escolhe o conteúdo que você quer ouvir, você escolhe os episódios que mais te interessam, que mais tem a ver com você, e outra, você pode baixar esses episódios no seu aparelho e você pode ter ele por tempo ilimitado. Vamos supor, tem um exercício lá que você não quer perder, você quer gravar ele para fazer depois, porque naquele momento não dá. Você grava aquele episódio e ele fica com você eterniza ele, que ele fica lá. Coisa que não dá para fazer na rádio convencional, certo? Então, vamos adiante. Eu já tenho uma surpresa. É isso aí. Para a gente resumir isso tudo e não ficar perdendo tempo, eu quis fazer um trabalho com o perfil do ouvinte de podcast. O perfil do ouvinte do podcast é aquela pessoa que tem pressa, é aquela pessoa que tem praticidade. Ela quer pegar, ouvir e ir fazendo suas coisas. Então, as pessoas que não têm paciência, as pessoas que não querem, as pessoas só querem dar uma pincelada, né? Uma olhada por cima. Então eu fiz um resumão agora já logo no começo, que as pessoas vão entender o que é, o que tem, o que não tem nesse e-book. E se por um acaso elas quiserem continuar ouvindo, continuar vendo as dicas que vão acontecendo ao longo dos episódios aqui que a gente vai fazer, dessas partes desse material, desses vídeos, então a pessoa continua, tá? Mas se não quiser também, se é uma pessoa muito ansiosa, ela já escuta essa introdução da introdução e já vai estar sabendo o que é que vai estar acontecendo. Aqui agora outra dica de PowerPoint, de e-book. Quando você vai fazer e-book, você tem que fazer ilustrações, né? Apesar de que o meu agora ele tá um pouco mais técnico, ele tá com poucas ilustrações, mas eu coloquei algumas aqui para ir dizendo para vocês, ó, isso aqui existe, tá? É legal de você dar uma olhada por aí, aprender um pouco mais e dar uma enfeitada, dar uma preenchida no seu material, no seu conteúdo aí que você vai apresentar, você vai vender, sei lá, enfim, qual é o destino que você vai dar para o seu produto, tá? Então eu coloquei aqui umas boquinhas aqui, famintas, né, de informação e uma fotinho com ponto de interrogação, porque toda pergunta tem uma resposta, mas antes disso tudo tem uma dúvida, né? Então a gente vai tentar solucionar e falar sobre algumas delas aqui para ajudar você a conhecer um novo mercado, para complementar e fechar esse ciclo de mídias sociais, né, que a gente está falando. Então, vamos lá para o resumo do resumo. O que é um podcast afinal? Nada mais do que a rádio virtual, é aquela rádio da internet, que ela é transmitida via internet. Aquele podcast ele tem vários e diversos assuntos, é uma infinidade de assuntos, que você vai poder ainda escolher o que quer ouvir, sem intervalo comercial, sem propaganda, sem nada, e além de tudo ainda vai poder baixar para você ter esse arquivo quando você quiser. Aonde você encontra um podcast? Eu não sei, digitei a palavra podcast, mas eu não sei nem o que eu faço. Existem os agregadores, que eles chamam, que nada mais é do que as emissoras de rádio. São os streaming de rádio, de música, de áudio, sei lá, o termo que você quiser usar. Então, se eu falar para você Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes, algum desses você já ouviu falar, que alguém tem uma playlist, né? Então, nada mais é que
você ter um desses tipos. Inclusive as operadoras de celular, elas têm o costume de, dentro dos planos que você adquire, eles já disponibilizam esses aplicativos para você ouvir suas músicas e tal. Ou você só simplesmente pode baixar ele, ou do Play Store, ou algum aplicativo aí que tenha no seu aparelho, tá? Então você baixa um desses daí e você vai lá pesquisar, o cara tá falando sobre produto orgânico, que legal, deixa eu marcar esse aqui. Aí você começa a seguir ele, começa a passar a ouvir o que ele tem para dizer. E é assim que você encontra um podcast de acordo com o que você quer ouvir, tá? E para ouvir esse podcast, você não precisa de muita coisa, não. Você vai procurar ele dentro dessas emissoras de rádio, né? Dentro desses streaming de música, Spotify, Deezer, enfim. Você vai lá e vai clicar lá e ele já vai disponibilizar o áudio para você. Você não tem que baixar mais nada, a não ser que você queira. Se você quiser, tem um leque de coisas que você pode fazer, tá? Agora, vamos comparar o podcast para a gente entender e fixar na cabeça o que o podcast é. Ele, igual a rádio convencional, a gente vai fazer uma analogia. O podcaster é o locutor, o radialista. É aquele que, quando você sintoniza lá na sua rádio de preferência, o cara tá lá falando. Então, o podcaster é o produtor de podcast. É aquele que grava o conteúdo e disponibiliza para você ouvir, tá? Podcast, a palavra, que mais para frente vai ter aí a definição dela, mas o podcast em si nada mais é do que as estações da rádio. Quando você liga a rádio, você busca as estações que está passando uma música legal, que está tocando aquela música que você gosta, ou aquele programa de notícias. As estações significa podcast, os canais, né? Os episódios é aquela programação daquela rádio que você gosta de ouvir. Por exemplo, você gosta de ouvir rádio de notícias. Então, a programação dessa rádio tem lá, a 1h da tarde tem o programa tal, às 2h da tarde tem o programa tal. E comparado à rádio convencional, os episódios é basicamente isso. Ele está dentro de cada podcast e é o conteúdo do podcast, é as programações dessa rádio, entendeu? Vamos lá para o próximo. Plataforma de hospedagem e distribuição. Parece que um palavrão, né? Mas ele funciona nada mais, nada menos do que o estúdio de gravação disso tudo. É a ferramenta que o podcaster usa, que é o produtor do podcast, usa para gravar as suas mensagens, para gravar o seu programa, para gravar a sua veiculação de alguma coisa que seja. E aqui eu deixei como exemplo 2 plataformas que é mais comum da gente ouvir por aí. Uma, inclusive, eu uso, a Anchor.fm. A gente fala Anchor, mas se escreve Anchor, com CH, tá? Para, se por acaso tiver algum deficiente visual nos ouvindo. Então, é assim. E Podbean, B-E-A-N. Podbean são 2 plataformas bem usadas, que elas já gravam com uma qualidade muito boa. Elas hospedam aquele arquivo, aquele episódio que você gravou, e elas já fazem a distribuição para esses aqui, ó, agregadores de mídia. Os streamings de música, de áudio, que são as emissoras de rádio. Então, o exemplo deles é o Spotify, o Deezer, o iTunes, o Google Podcast, o Apple Podcast. Todos esses são as emissoras que recebem esses arquivos, esses áudios que você manda, e eles distribuem para quem quiser ouvir, tá? Vamos para o próximo. Essa parte aqui é para quem quer ter um podcaster, para quem quer ser um podcaster, para quem quer fazer o seu próprio podcast. Então, essa parte aqui
Eu vou dizer ela na parte 2 desse vídeo, porque ela também tem umas dicas muito boas. E como eu não quero que o vídeo fique muito extenso para não ficar muito cansativo, eu vou disponibilizar mais outras partes para vocês, tá bom? Então, desafio aceito, desafio cumprido. Um beijo, até a próxima.